Adoração, irmãos, no Novo Testamento, a palavra adoração, ela é pronunciada mais de 70 vezes no Novo Testamento. E nenhuma dessas vezes se refere em adoração como louvor, como música. Não se refere. Adoração é muito além de música. Adoração é como nós temos aprendido, e eu louvo a Deus pela vida do Ministério de Louvor, pela vida da igreja, mas eu tenho percebido uma mudança muito grande, porque, irmãos, o que eu quero falar aqui é para a honra e glória de Jesus. Os irmãos sabem disso. Servir no Ministério de Louvor deve ser um privilégio dos irmãos. Eu entendo dessa forma. É um privilégio. Enquanto você está aqui na frente ministrando, quando você está sendo usado por Deus, se permite ser usado por Deus para aprender, para ministrar a vida da igreja. Nós estamos observando, irmãos, o líder do Ministério de Louvor, ele passa a ser uma referência para a igreja, principalmente no quesito adoração. Os instrumentistas, os vocalistas, eles passam a ser referência para a igreja. Então, como eu tenho falado com o irmão Roberto, infelizmente ele teve que sair mais cedo por conta do trabalho, mas é uma preocupação, primeiro, é com o caráter de cada pessoa membro do Ministério de Louvor. E eu costumo dizer, se alguém souber de alguma coisa que faz parte do ministério, que algum irmão está cometendo algum ato, ou está fora da presença de Deus, por favor, comunique a mim, porque não vai ser permitido que essa pessoa permaneça no ministério. O ministério hoje ele tem algumas normas, e toda igreja tem que ter normas para poder participar do ministério. Então é importante que a primeira coisa que seja observada é o caráter da pessoa, porque se ele está em pecado, ele não pode ficar no ministério. Porque é simples, irmãos. Se eu permito a igreja, o pecado acaba invadindo também a vida daqueles que estão em casa, porque o líder, aquelas pessoas que estão aqui na frente, passa a ser uma referência em termos de vida de adoração, porque adoração não é louvor, adoração não é só vir aqui e cantar uma música. Adoração vai de ter uma vida consagrada no altar do Senhor, vai de uma busca incessante na presença de Deus, vai de se deleitar na palavra do Senhor, assim como diz o salmista, vai de você poder acordar e saber o que é adoração. E quando eu fico pensando naqueles homens da palavra do Senhor, como Davi, por exemplo, que escreve os Salmos 19, eu fico imaginando o que é uma adoração para um homem desse. Ele chega a afirmar, e é um dos salmos que eu acho lindo, fantástico, quando ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Aí ele diz: um dia discursa outro dia. Observe o teor, a profundidade teológica desse texto. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Aí ele diz: não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, em toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as palavras até os confins do mundo. Aí ele diz: aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai do seu percurso, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Aí ele diz: principia no extremidade dos céus, e até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Ele está falando da beleza da criação, só desse versículo 1 a versículo 6. E aí, como se não bastasse, ele fala da beleza da criação de Deus, de tudo aquilo que ele formou. Eu acho interessante quando ele diz: ei, um dia discursa outro dia. Isso é fantástico, uma noite, ou seja, Deus se comunica com todas as coisas. Nada, a voz de Deus ecoa por toda a eternidade. A voz de Deus está em todo canto. O Espírito Santo está em todo canto, e nós podemos ver esse Espírito. Ele está aqui agora, está no Japão, está nos Estados Unidos, está na França, está na minha casa, está na tua casa, está no leito do hospital. Aonde você está, Ele está. Aí ele diz no verso 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aí ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e refrigera a alma. O temor do Senhor é verdadeiro, é justo. E ele diz: o temor do Senhor é verdadeiro, e todos igualmente justos diante do Senhor. Aí ele diz: são mais doces. Ele diz, ele faz questão de frisar: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Por isso admoesto o teu servo em os guardar. Ele diz: ei, em os guardar, guardar o quê? Os mandamentos do Senhor, em os guardar a grande recompensa. Ele chega a afirmar que há uma grande recompensa em guardar esses mandamentos.
E hoje muitas vezes nós ficamos sem observar, e depois tem o verso 12, 13 e 14 que você pode meditar aí. Mas nós podemos perceber então que adoração não é só vir para a igreja e falar: não, eu vou cantar o hino, eu vou adorar o Senhor. É como o Roberto falou, às vezes, irmãos, adoração é eu olhar para a minha vida, para a tua vida, e de repente você chega aqui no templo e dá trabalho para levantar do banco. Ei, é motivo de adorar, levantar as mãos, glorificar, sair do lugar, clamar, exaltar, falar palavras de amor ao Senhor. Adoração envolve muito mais do que simplesmente abrir a boca e cantar um hino. Adoração é uma coisa que precisa estar entranhada dentro de nós. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Quando aquela mulher chega lá em João capítulo 4 e diz: Senhor, aonde nós devemos adorar? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é em tal lugar. Não, ei, aonde nós devemos adorar? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Assim devem ser as nossas vidas. Nós precisamos aprender a adorar. Nessa manhã, como nós temos falado, nós estamos traçando um projeto de trabalho sobre o livro Jesus, o maior líder que já existiu, com base na vida e no ministério de Jesus Cristo. Nós falamos aqui no domingo passado, nós primeiro falamos sobre a força do autodomínio, depois nós falamos sobre a força da ação, a primeira parte, onde nós falamos: você precisa acreditar, foi o tópico 1. Tópico 2, você precisa agir, entrar em ação. Você precisa planejar, você precisa ter associações certas, você precisa ser você mesmo. E hoje, a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 26, leremos do verso 47 apenas até o verso 56 para uma introdução. Diz assim, todos acharam? Em reverência à palavra de Deus, quero convidar você a se colocar em pé. Mateus capítulo 26, versículo 47 em diante. Diz o texto sagrado: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus porém lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, ó Pai, porque Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa esperança. Sem o Senhor, ó Pai querido, nós não somos nada, somos pó. Tudo aquilo, ó Pai querido, que fazemos é porque o Senhor tem nos abençoado. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aqui nessa manhã, continuar falando assim como o Senhor já tem falado nessa manhã, continuar a derramar a Tua graça, o Teu bálsamo, a Tua poção, a poção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, buscando a Tua face. Oh Pai querido, nós Te suplicamos, ó Deus, no doce e precioso nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa ter livre acesso às nossas mentes e aos nossos corações nessa manhã. No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Ele diz assim: a primeira coisa do dia de hoje
dando sequência, nós precisamos aprender a ser responsáveis, ter responsabilidade. Eu nunca vi nenhuma pessoa de sucesso que não seja uma pessoa responsável. É preciso ter compromisso. Você precisa ter compromisso com a sua igreja. Você precisa ter compromisso com o ministério que você serve. Se você atua principalmente no ministério de louvor, você sabe que tem dia de ensaio. Você sabe que você tem que ter um período de leitura da palavra. Você sabe que você tem um momento de oração. E eu louvo a Deus porque isso requer e mostra a humildade dos servos do Senhor. Sabe, irmãos, não existe coisa mais nobre do que ver alguém orando por outro. Sabia disso? Isso é nobreza. Toda vez que eu oro por alguém, eu estou quebrando o meu eu, quebrando o meu ego, porque a tendência é de só pedirmos para nós. A tendência é de sempre olharmos para o nosso umbigo, pedirmos: Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu preciso daquilo outro. Mas quando eu estou orando pelo outro, eu estou pedindo a Deus para atender a necessidade do outro e não a minha. Nós precisamos orar uns pelos outros, a igreja precisa orar uns pelos outros. E nós precisamos ser responsáveis naquilo que nós assumimos, nas nossas decisões. É preciso aprender a ser pontual. Eu não posso, se o culto começa às 19 horas, eu preciso chegar antes, pelo menos 5 minutos. É claro que há momentos que a gente entende, é trabalho, é outras coisas, acontece várias coisas, mas eu preciso aprender a priorizar aquilo que é importante na minha vida. Eu sei que todo mundo que trabalha, ninguém fica chegando atrasado no trabalho, principalmente aqueles que têm que bater ponto, não é assim? Você pode ter certeza, chega 5 a 10 minutos antes. Eles sabem que existe uma tolerância de 5 minutos, mas ninguém quer correr o risco, porque isso no final do mês pode doer no bolso. Mas às vezes na casa de Deus nós não nos preocupamos, nós não temos aquele compromisso, aquela responsabilidade. Então, se eu quero ser um líder segundo o coração de Deus, eu preciso aprender, que em primeira mão eu preciso aprender a ser responsável. Deus não vai confiar nada a ninguém que seja irresponsável. Como é que Deus vai confiar os decretos, os preceitos, alguma coisa na casa do Senhor àqueles que não são? Eu preciso ter responsabilidade. Não sei se você já parou para pensar o quanto isso é importante na nossa vida. Ninguém chega atrasado, um advogado não chega atrasado a uma audiência, o juiz não vai querer ouvir, ele sabe disso. Ele às vezes chega meia hora antes para não correr o risco, não é assim? Nós precisamos entender isso. Todo mundo que trabalha precisa entender isso. É preciso ser responsável. Patrão nenhum gosta de ninguém que é irresponsável. Então, se eu quero ser um líder, eu preciso entender que eu preciso ser exemplo. Exemplo não é uma das formas de liderança, é a única. Você precisa ser exemplo. Um pai que não é exemplo na sua casa, um pai que não é responsável com a sua família, ele não é exemplo para a sua família. Os filhos não irão ouvir alguém que não tem compromisso com a casa. Um pai que só sabe dormir, sair, chegar 10, 11 horas da noite, um filho vai ouvir? Ele vai poder corrigir o seu filho? Um pai que bebe vai poder dizer para o filho: ei, não pode beber, não pode fumar, não pode usar drogas, não pode bater na sua esposa, se muitas vezes ele vê isso dentro de casa? Você precisa ser o exemplo dentro da sua casa. Como é que um filho vai ler a Bíblia se você não lê a Bíblia? Se você não é exemplo de leitura da palavra, ele vai olhar e diz: não preciso ler não, que meu pai é crente sem ler. Tem algumas igrejas que já estão chegando à seguinte conclusão: o que eu tenho aqui é um monte de hereges, gentios, batizados. Sabia disso? Porque as pessoas chegam na igreja, não tem base nenhuma e simplesmente são batizados, e às vezes vêm para o culto, não tem palavra, não tem doutrina, não tem ensinamento. E aí? Foram batizados, simplesmente batizados. Por que não? Eu preciso de número, eu preciso de volume na igreja. A igreja do Senhor Jesus não é volume, não é com a quantidade, nós sabemos disso, mas é qualidade. Nós precisamos ser segundo o coração de Deus, não segundo as nossas vontades. Então eu preciso ser responsável. Eu preciso ser responsável pela minha vida. Eu preciso ser responsável pela minha família. Eu preciso ter responsabilidade com a minha igreja. E eu preciso ter responsabilidade com o meu ministério. É preciso.
É claro que a adoração, como nós falamos aqui, compromisso, você precisa entender que é o dia todo, 24 horas. Se você for pensar em adoração como música, você sabe que é impossível adorar 24 horas, não sabe? Como é que você vai chegar na brita aqui, lá, Bel, e louvando ao Senhor, né? Aí a patroa quer falar com você e você está louvando. Não, não é assim. Imagina você lá, Railton, lá no seu local de trabalho, o tempo todo cantando. Se bobear, leva uma bateriazinha e fica lá. Se você pensar em adoração como música, você está demitido, né? Não é assim? A gente sabe que adoração não é isso, mas eu tenho que adorar ao Senhor 24 horas por dia, como eu adoro ao Senhor, com as minhas atitudes, com as minhas vestes limpas, purificadas pelo sangue de Cristo, com o meu coração ardendo por mudança, por transformação, porque é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra metanoia, que vem do grego, ela quer dizer mudança, transformação, arrependimento. Arrepender é mudar, arrepender não é chorar, arrepender não é murmurar, arrepender não é dizer eu podia ter feito isso e não fiz, não, é mudança, é parar de fazer o que fazia. Se você adulterava, parar de adulterar. Se você usava droga, parar de usar. Se você bebia, parar de beber. Se você tinha uma vida promíscua, você precisa parar com isso. Isso é adoração, é mudança. Então seja responsável por você, seja responsável, aprenda isso. Eu nunca conheço um líder que não tenha responsabilidade. Ele precisa ter responsabilidade. Segunda coisa, nós precisamos entender que nós precisamos estar dispostos a cometer erros. Nós precisamos estar dispostos a errar. Nem tudo sai perfeito. Sabiam disso? Não é todo dia que eu quero pregar uma palavra que eu consigo. Seria bom, né? Se você sonhasse, idealizasse com uma coisa, seria possível. Algumas coisas no quesito adoração, porque eu preciso conhecer mais. E aí ele costuma dizer assim: imagina então uma equipe de louvor da sua igreja. Agora imagina muitas vezes, ó, para você ver o que é adoração. Agora imagine então um ministro de louvor. E aí muitas vezes ele prepara o instrumento. Ele prepara, ele dá um sinal aqui, ó, nós vamos começar. Aquilo que nós vimos aqui outros dias atrás, ó, 1, 2, 3, 4 que vocês ouviram, era um sinal, tá? Esse sinal não devia sair aqui à frente, mas acabou saindo, né? Só para vocês entenderem que isso é um erro, isso vai acontecer. Mas esse erro foi motivado pelo quê? Pela perfeição. Eles queriam fazer o seu melhor. E aí disse: não, nós vamos falar aqui baixinho, o baterista não tem como ouvir quando é hora de entrar na bateria. E aí de repente acontece, né? Da mesma forma, imagine o músico, ó, você vai, ô Vinícius, você vai começar com baixo daquela música, e de repente quando você estender a mão, assim, mudando a posição, o teclado entra. Aí o que acontece? De repente a corda do baixo está folgada, e aí ele vai tentar levantar o braço para ajustar, o cara entra, aí daqui a pouco entrou fora do tom. O que aconteceu? Tem que parar a música, porque, cometeu um erro. Erros vão acontecer, você precisa estar disposto a errar. A gente precisa estar disposto a errar. Nós vamos errar. Vai ter momentos que nós queremos fazer uma coisa, mas nós não vamos conseguir. Mas o mais importante é a nossa intenção. Nós não podemos parar, porque eu não quero errar. Já pensou se quem começasse um negócio falasse: não, eu quero abrir uma empresa perfeita, eu quero ter gente perfeita para trabalhar, essa empresa vai ser um sucesso? Nunca vai acontecer. É como nós falamos sobre plano. Você precisa planejar, mas você precisa começar. Aqui nós estamos falando sobre ação, e é melhor você ter um plano imperfeito e ir adaptando esse plano, do que você esperar o plano perfeito para começar a trabalhar. Já parou para pensar por que os casais demoram tanto para casar hoje em dia? Estava refletindo sobre isso. A minha mãe casou, não tinha nem 15 anos. Eu casei aos 22, a esposa com 20. E às vezes eu observo pessoas de 30, 40 e não se casam. Não precisa rir não, viu, Bel? Por quê, irmãos? Às vezes é porque estão esperando ser tudo perfeito. A mulher quer o homem perfeito, não é assim? E aí o que acontece? Tem até uma figura da mulher que fica esperando o homem perfeito, né? E aí você vê só uma velhinha com um monte de osso sentada numa cadeira, porque está esperando um homem perfeito para casar. O pastor Cláudio Duarte costuma brincar, ele fala assim, ó: homem está difícil, né? Homem está difícil, tá brincadeira não.
Então ele fala assim, o conselho dele é o seguinte, ó, mesmo que for feito, garra logo, casa logo, né? Para não ficar sem. Cláudio Duarte tem esse negócio. Então assim, irmãos, é preciso cometer erros. Às vezes você fala assim, não, eu vou casar depois que eu formar, eu vou casar depois que eu tiver com a vida estabilizada, eu só vou ter filhos quando eu estiver ganhando tanto por mês, quando eu puder pagar um plano de saúde, quando eu puder pagar uma faculdade para eles. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter nunca. Ah, eu vou casar quando eu tiver aquela casa, a casa dos meus sonhos. É claro que eu não estou incitando aqui que vocês devem, não, vamos casar logo e resolver o problema. Não é isso. Mas eu estou dizendo que você precisa parar para pensar quais são as suas prioridades, porque se um casal o ama de fato, é automático. Às vezes eles vão arrumar um trabalho aqui, vão começar a alugar uma casa, aquilo que nós falamos, começar pequeno, aluga uma casa pequena, modesta, porque o próprio Salomão já dizia, é melhor estar numa casa, né, uma casa simples de tapera, do que numa mansão com a mulher rixosa. Então tem coisa que precisa entrar em diálogo, precisa entrar em consenso. Eu sempre costumo às vezes conversar com casais, e às vezes eu pergunto assim, quando casaram como é que era? Quando casaram como era? Porque às vezes quando nós casamos, aceitamos tudo, nós olhamos e às vezes sabemos o defeito hoje, casamos. Depois que nós casamos, queremos mudar de qualquer jeito o outro. Não tem como. Você precisa aprender a conviver com aquela pessoa do jeito que ele é, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 10, para que o homem não se separe da sua mulher. Se casou, não se separe. Infelizmente hoje as pessoas não querem ter compromisso e acabam não, a primeira opção é separar, e aí depois acontecem vários problemas. Mas vamos mudar de assunto, né? Se eu já saí fora um pouquinho aqui. Terceiro ponto, né? Esteja disposto a se arriscar. Não é a mesma coisa. Eu quero dizer que às vezes é preciso sair da zona de conforto. Zona de conforto. O que é zona de conforto? Às vezes, imagine então às vezes aquelas pessoas que querem ter um corpo atlético, né? Ninguém quer suar. Fala a verdade, quem gosta de suar, quem gosta de ficar pegando peso, academia, o cara vai porque o sonho dele é ter um corpo ideal, mas ele não gosta daquilo. Às vezes é claro que com a disciplina, né, com a constância, o corpo dele acostuma com aquilo ali gera um prazer. Mas no início, irmãos, ele tem que sair da zona de conforto. E qual é a zona de conforto de alguns? Às vezes acordam 7 horas, quer mudar o corpo, precisa acordar 5 da manhã. Você quer ter sucesso, mas aí de repente você faz as contas, o seu salário só dá para cobrir as despesas de casa. Aí você diz, não mulher, eu quero ter um carro. O que você precisa fazer? Ou você precisa arrumar uma forma de aumentar a sua renda, ter um plano B. Eu preciso ter uma atividade a mais, e muitas vezes nessa atividade a mais é sair da zona de conforto. Sabe por quê? Porque você está acostumado a chegar, de repente, vou dar um exemplo aqui, nós temos a fábrica da Veracel, nós temos o comércio, de repente você está acostumado a chegar em casa às 6, tomar um banho, meter a bunda no sofá e assistir TV. Se você quer ter uma renda extra, o que você vai ter que fazer? Sair de casa, arrumar uma atividade extra, vender alguma coisa, arrumar alguma consultoria. Não é, irmão Vivaldo? Vou pegar como exemplo aqui, irmão Vivaldo, ele falou assim, pastor, eu preciso antecipar as parcelas do meu carro. Lá no ponto nós fizemos um acordo lá, eu trabalho 3 dias na semana, mas para mim conseguir meus objetivos, eu vou ter que trabalhar todo dia, eu vou alugar o ponto do outro trabalhar. Isso é um plano B. Isso é sair da zona de conforto. Eu te garanto que o mais confortável para ele é estar em casa, com Isabelinha no colo, botando Ian para mudar de bicicleta e segurando, que toda hora cai, né? Mas o que acontece? É preciso sair da zona de conforto. A zona de conforto nossa às vezes, o pastor quer, se você quer ser diferente, precisa fazer coisas diferentes. Eu quero conhecer a Bíblia, dedica mais tempo à palavra, leia mais a palavra, medita na palavra. O salmista diz de dia e de noite, de dia e de noite, é todo tempo, é todo instante, meditando na palavra. A lei do Senhor é perfeita, como nós falamos aqui. O Salmo 119, 89, ele diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a sua palavra no céu. No verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4:12, vocês também já sabem o que está escrito. Mateus 22, 29, também vocês já sabem o que estão escrito. Então nós precisamos entender o que é essa palavra. E ele diz, é preciso sair da zona de conforto. É preciso. A gente sabe que tem coisas que é difícil.
Tem coisas que é complicada. Se você tem sonho, tem objetivos para o seu ministério, é preciso fazer a diferença. Isso em todas as áreas, irmãos, não é fácil. Imagine, se você quer ser bom naquilo que você faz, não adianta você vai dizer assim, não, porque foi feita uma estatística nos Estados Unidos. Tem pessoas que só lêem a Bíblia uma vez na semana. Essa uma vez na semana é aquele dia que o pastor fala assim, abra a sua Bíblia no texto, igual agora de manhã, aí você leu. Não muda nada, foi comprovado cientificamente, não muda nada na vida de ninguém. Se eu leio até 2 vezes, também não muda nada. Se eu leio 3 vezes, já começa a ter uma mudança radical. Ansiedade abaixa para 30%, tem as estatísticas aqui, mas só para entender, como se a ansiedade baixasse 30%, depressão cai 60%, e aí vai. Mas se você lê a Bíblia 4 vezes na semana, a sua fé já aumenta em 200%. O seu compromisso com Deus já vai para 300%. São aumentos absurdos para quem lê a palavra todo dia. Sabe o que está acontecendo na China? Estão derrubando as igrejas, estão tirando as cruzes das igrejas. Daqui um dia vão estar rasgando a Bíblia. E o que você tem guardado na sua cabeça é o quê? Silas Malafaia, ele fala algo muito interessante, quando ele diz assim: essa geração de hoje não sabe resolver problema. Não sabe. Um probleminha simples de dentro de casa não sabe resolver. Você já viu os filhos de hoje, corpo pai, pai, minha mulher, pai, meu marido, e aí vai sair aquele perturbando a vida de todo mundo, porque não aprenderam a resolver problemas. Sabe por quê? Não tem nada guardado na cabeça. O que tem na cabeça é Facebook, o que tem na cabeça é Twitter, o que tem na cabeça agora é um tal de TikTok, tic-tac, sei lá o que é, e o que tem na cabeça é um monte de coisa de YouTube, e um monte de coisa mais que não ensina nada. Quando vai ver, o cara não tem nada na memória. Os arquivos da memória dele são coisas fúteis, são coisas banais, e aí ele quer resolver problemas. Eu pergunto, como? Como quer resolver problema? Como você vai aprender a resolver problema? Tem gente que é besteira. A filha menstruou, a primeira menstruação, o cara parece que endoida mais que a menina, né? Coisas simples da vida, mas ele não está antenado. Ele só está olhando o que falou do ator tal, do personagem tal, da vida tal, do governador tal. E aí? Não sabem resolver problemas. Então esteja disposto a se arriscar. Outra coisa, esteja comprometido com a sua equipe. Liderança. John Maxwell fala que se você diz que é líder, mas não tem seguidores, você está apenas dando uma voltinha. Está apenas dando uma volta. Sabia disso? Eu sou líder, mas não tenho seguidores. Você está dando uma volta, perdendo tempo. Liderança é equipe. O que eu quero dizer? É preciso formar uma equipe. Uma equipe. Se você tem um ministério específico, trabalhe uma equipe. Ministério de recepção precisa ter equipe. Ministério diaconal tem que ter equipe. Ministério de casais tem que ter equipe. Ministério de jovens tem que ter equipe. Tudo equipe. Sabe por quê? Nem Jesus conseguiu fazer nada sozinho. Jesus era Deus, ele podia estalar os dedos, puf, né? Piscar o olho. Cuspiu na terra, fez lama, passou no olho do cara. O que ele podia fazer? Em Hebreus capítulo 11, verso 3, ele diz: pela sua palavra o Senhor formaste todas as coisas. Ele poderia com uma palavra, aqui como ele diz no texto que nós lemos em Mateus 26, ele diz: ei, não poderia eu clamar, e o meu Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos? Você sabe o que é 12 legiões de anjos? A palavra do Senhor fala lá em 1 Crônicas, que apenas um anjo destruiu 183 mil assírios. Um anjo. Uma legião equivale a 3 mil a 6 mil homens, soldados romanos. Se um anjo destruiu 183 mil pessoas, uma legião só com 3 mil anjos, imagina o estrago. Agora imagina Jesus clamar ao Pai, e o Pai dá 12 legiões de anjos. Você está doido? Quer nem pensar no negócio desse não. É mistério, irmão, é profundo. Não tem como decifrar um negócio desse. Você não tem noção do que é isso. E só os homens corajosos, os covardes nem aproximavam os corajosos, não, vou lutar com esse anjo. Uf, né? 183 mil numa pancada.
Um anjo, uma legião com 3.000 anjos, uma legião, 12 legiões de anjos. É preciso formar uma equipe. É preciso formar uma equipe. Agora, a primeira coisa que todo líder deve fazer, se ele tem uma equipe, os líderes precisam aprender a ficar acima das controvérsias, ficar acima das fofocas, dos ciúmes, dos pequenos ataques que vão vir, pessoais e principalmente problemas de ego, reais ou imaginários, a fim de realizar algo de valor. Se você não ficar acima de blá blá blá, de disse-me-disse, de contenda, de conversa fiada, se você for ficar dando crédito para o que falam e pensam de você, você está morto, você não sai do lugar. É preciso ficar acima dessas coisas. Jesus estava acima de tudo, de tudo. Nada parou Jesus. Observe então que Judas, aqui no texto que nós lemos, trama matar Jesus, entregou Jesus. Nós observamos que nada pode parar você, a não ser que você aceite ser parado. Você precisa estar tão compromissado com o seu propósito, que nada pode te parar. Nada. Judas não conseguiu parar Jesus, a cruz não parou Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão e ele foi até o fim. Então, se você é líder, esteja acima. Agora, o que eu costumo dizer, irmãos, tem revelação que Deus faz, tem coisas que você fala para você, não é para você sair fazendo o que você quiser com essa palavra, é preciso saber trabalhar a palavra. Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, ele diz o que? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, maldizente, para gerar contenda, para gerar problema, para gerar falhas, não saia. Imagine então se Deus disser aqui, Deus está me revelando que tem um irmão de tal traindo fulano, eu chamo o cara aqui na frente, isso é constrangimento. Deus não quer isso. Isso quer dizer que Deus está mostrando, mas você precisa tratar certas coisas no particular. Tem coisas que você precisa tratar no particular. Se alguém vier falar mal de alguém para mim, eu não aceito. Chama a pessoa e vamos conversar junto. Essa tem que ser a sua atitude de líder. Se a pessoa não está disposta a fazer isso, ignore, porque é perca de tempo. Ignore. Não perca tempo com coisas banais, não perca tempo com balela, não perca tempo com disse-me-disse. Fique acima das controvérsias. Fique acima. Se você tem um problema particular com alguém, de repente você é liderado, chega para o seu líder. Não, se o problema é pessoal, resolva seu problema. Para isso você precisa ler Mateus capítulo 18, verso 17 em diante. Jesus nos ensina a resolver o problema, e nós sabemos que na nossa denominação há o processo então cirúrgico, onde você exclui um membro da igreja se ele não atende aos padrões, mas há um processo onde nós corrigimos essa pessoa, exortamos essa pessoa. Mas há coisas que é você e a pessoa em particular precisa resolver. O líder tem que estar acima dessas coisas. Às vezes tem coisas que são pessoais, você saiba identificar esses problemas. Peça a Deus sabedoria para se identificar esses problemas. Outro detalhe: quando você tem equipe, você precisa se importar com a sua equipe. Você precisa cuidar da sua equipe. Você precisa zelar da sua equipe. Você precisa estar comprometido em caminhar com a sua equipe. Um líder que não se importa com seus liderados não é líder. Não é. Observe a palavra do Senhor em Ruth capítulo 1, versos 16 e 17. Nós sabemos então que Noemi então estava determinada, pediu às suas noras para que pudessem abandoná-la, para que pudessem deixá-la, para que pudessem esquecer dela, deixar ela voltar para a sua terra, para Israel. Mas só que Ruth falou não. E aqui nós conhecemos então a maior declaração de amor de alguém. Não foi de um homem para uma mulher, não, foi da nora para a sogra, não é? E tem gente que não gosta da sogra, mas pensa numa mulher. Ruth amava a sua sogra, e aqui ela faz essa declaração linda. Diz, porém, Ruth: não me enche para que te deixe ou que te abandone, porque aonde quer que fores eu irei, aonde quer que pousares, pousarei eu. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu morrerei também com você. Isso quer dizer que essa mulher se importava. O líder precisa se importar com o seu liderado.
precisa se comprometer com isso, precisa se comprometer com ele e principalmente estimulá-lo a crescer, a desenvolver. Jesus então treinava os seus discípulos. A Bíblia faz questão de frisar em João capítulo 14, versículo 12, ele faz questão de dizer: coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. O bom líder é aquele que fica feliz quando vê o seu liderado, às vezes sair até mesmo melhor que ele, ou melhor do que ele. Eu não me preocupo com isso, se tem alguém que prega melhor que eu, amém, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Deus o chamou, Deus o capacitou, e são dons diferentes. Isso é um propósito, irmãos, vocês e nós precisamos identificar isso, reconhecer talentos. É porque eu não acho fulano bonito, então não vou deixar não, que isso? A obra de Deus é maior. Deus tem propósitos. Da mesma forma nós precisamos entender que Jesus treinava os seus substitutos, porque Jesus sabia que ele ia para o Pai. A Bíblia diz: eu vou para o Pai, vou mandar o Consolador, vós ficarão aqui e com certeza farão coisas maiores. Sabe o que quer dizer? Às vezes você vai precisar entender que é hora de deixar o ministério. Sabia disso? Nada é eterno. Às vezes tem coisas que é por um tempo, mas você precisa entender, quando se trata da obra de Deus, você precisa entender que a honra e a glória é sempre de Deus, sempre para Deus. Tudo que você faça deve fazer para o Senhor, como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 23, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como se fizesse para o Senhor. E aqui Jesus treinava os seus substitutos, um verdadeiro líder é aquele que sempre prepara aqueles que assumirão o seu lugar. Um verdadeiro líder não abandona os seus liderados de qualquer forma, envia uma outra pessoa que possa fazer aquilo que ele estava fazendo. Quando alguém larga o ministério ou sai da vida ministerial de qualquer jeito, não deixa alguém na responsabilidade. Ele foi um líder incompetente porque ele não preparou ninguém, ele não ensinou ninguém. Imagine você estar numa empresa e você é gerente, tem potencial para subir, você não ajuda, não ensina, você é um péssimo líder. A sua empresa nunca vai prosperar, a sua empresa nunca vai crescer. Existem empresas que não crescem, sabe por quê? Os líderes contratam sempre pessoas inferiores para trabalhar, para que a posição deles não esteja comprometida. Não tem aquele negócio que o cara fala assim: para que eu vou ensinar fulano, ele vai comer o meu bandeco? No popular as pessoas dizem isso. Um verdadeiro líder não preocupa com isso, ele encontra pessoas melhores e os ensina, e os capacita, e os prepara, para que se um dia ele sair dali, ele tenha alguém para substituí-lo. Amém? Imagine então a situação do ministério aqui, por exemplo, Ministério de Jovens. O nosso irmão João Filho faz um excelente trabalho à frente desse ministério, mas ele precisa identificar novos talentos, novos dons. Amanhã ele foi convidado para ir para não sei para onde. Quem ficou para assumir o seu lugar? O ministério vai acabar? Nós precisamos entender que as pessoas não são como árvores, como diz um filósofo. A árvore você planta ela aqui, ela fica 30, 50 anos, você morre, sua geração fica e a árvore está lá. Mas os seres humanos sempre estão mudando, seres humanos sempre estão migrando. Você não é como árvore, você não é algo que alguém plantou aqui e vai morrer aqui, não. Você está sempre em mudança. E quem não muda, irmão, tem que começar a ficar preocupado. Você tem que começar a ler mais, a buscar mais, a se motivar mais, a entrar em ação. Agora imagine a seguinte situação: você trabalha em um ministério, e aí de repente você percebe que existem pessoas mais capacitadas do que você, pessoas que estão fazendo um trabalho melhor que você. Você não pode ter ciúmes, pelo contrário, ceda o seu lugar. Sabia? Ceda o seu lugar, participe com as pessoas, se envolva. E aí você pode observar que existem outros ministérios, existem outras vocações, e nós sabemos que os dons, como diz a palavra do Senhor, é para a edificação da igreja de Deus, como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, é para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que Deus ama a diversidade. Deus ama a diversidade. Não adianta eu querer imitar alguém, não. Eu sou diferente. Deus ama isso, Deus ama a diversidade. Eu tenho certeza que Vivaldo não toca bateria do mesmo jeito que Railton. Eu tenho certeza, né? É diferente um do outro. A forma de pegar, como é que é o nome daquele negócio?
baquetas. Nas baquetas, até a forma de pegar é diferente, sabia disso? O som pode até ser igual, idêntico, mas algumas coisas mudam. Até o som, a gente sabe, mas até o som, né? Bel tocando teclado agora, eu acho fantástico, sabe por quê? Crescimento, desenvolvimento, isso é importante. Rosinha precisava se envolver mais, cantar mais, não é assim? A gente sabe disso. Talvez você está sentado, você sabe para que Deus te chamou, mas você diz, não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que, não sei assado, eu não estudei, não graduei, não formei. Quem falou que precisa disso? Se Deus te chamou, Deus te capacitou. Jesus sempre dizia, e você precisa como líder aprender a dizer, e por que não eu? E por que não eu? Sabia disso? Por que não eu? A pergunta por que não eu não se aplica apenas aos desafios que ninguém deseja enfrentar, como por exemplo, nós sabemos de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, nós sabemos então que estava aquela situação toda gigante ali, há 40 dias perturbando o exército de Israel. Ei, não tem ninguém para lutar comigo não, cambada de frouxo, covarde, aí falava aquilo, e tal, amaldiçoava Deus. Davi chega e diz assim, Senhor, por que não eu? Já que ninguém quer, Senhor, ninguém quer lutar com esse camarada aí, por que não eu? Davi na sua primeira luta não era rei, ele só foi rei porque derrubou o gigante, mas na primeira luta ele era pastor. Da mesma forma que você entra na igreja e você às vezes não é pastor, você não é do ministério de louvor, você não é evangelista, você não é presbítero, você não é nada, mas quando você entra e diz, Senhor, estou aqui, me use, Senhor, por que não eu? Aí quando você diz, Deus, por que não eu? Eu também não posso não, Senhor? Deus diz, meu filho, pode sim, vou abrir as comportas do céu para você. E aí Deus vai e faz um reboliço na sua vida, muda tudo. E aí você começa a derrubar os gigantes, você que ainda não era, mas daqui a pouco você é aquilo que Deus te chamou para fazer. É isso que nós precisamos entender. Por que não eu? Não só nessa situação onde ninguém quer, mas em situações onde você fala assim, Senhor, por que eu não posso prosperar? Senhor, por que eu não posso ter uma empresa e não posso ser bem sucedido? Senhor, por que eu não posso andar no carro do ano? Às vezes você precisa perguntar, Senhor, por que não eu? Não é com inveja, nós precisamos saber diferenciar isso. Não é inveja, o sentimento que move o seu coração, Deus conhece. Eu não posso dizer por que não eu, simplesmente com inveja do irmão, não é isso. Eu estou dizendo, por que eu não posso ter também? Senhor, por que eu não posso ter uma casa própria? Senhor, por que eu não posso ter um carro? Senhor, por que eu não posso ter uma moto? Eu não estou falando de teologia da prosperidade, dizer para você, não, traga a sua chave, que nós vamos ungir, que nós vamos orar e vai acontecer. Não, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, quer ser bem sucedido? Estuda e trabalha. Estuda e trabalha. Mas você pode se perguntar, Deus, por que não eu? E Deus abrir as comportas e te dar sabedoria. Ele sabia a hora de desapegar das coisas. Jesus sabia, ele tinha que partir. Nós precisamos como líder às vezes enxergar isso. Há momentos que nós precisamos deixar. Não estou dizendo isso que é para ninguém deixar nada aqui não, irmãos, mas estou dizendo que você, na sua liderança, às vezes há momentos que você fala assim, não, agora é momento de dar oportunidade para outro, agora é o momento de ver outro brilhar, agora é o momento de ver outro trabalhar, agora é o momento de ver outro ser moldado pelo Senhor. E assim que funciona. E por último, para encerrar, esteja comprometido com o seu propósito. Quando você está comprometido com o seu propósito, ninguém pode arruinar seu plano, sabia disso? Judas até tentou. Judas falou, não, eu vou vender Jesus por 30 moedas de prata, vou entregá-lo aos sacerdotes, eles vão matar e pronto, acabou Jesus. Vou arruinar os planos de Jesus. Ele não podia arruinar os planos. No texto que nós lemos aqui, o próprio Cristo vai dizer, no verso 54, como pois se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder. O plano de Jesus estava escrito, estava marcado, o planejamento dele estava tudo certo. Ele veio, ele sabia por que veio, ele tinha uma missão, ele tinha um alvo, ele ia dar a vida por mim e por você, ele ia morrer por mim e por você. Nada o impediu de fazer isso. Às vezes você diz, não, eu tenho um sonho, eu tenho um plano, e alguém diz assim, não sabe cantar. Aí você, não vou não sei cantar. Não sei tocar. Não sei tocar não. Eu não sei pregar. Não sei não.
Quantas pessoas que começaram a ler a Bíblia depois dos 20, depois dos 30, depois dos 70 e se tornaram exímios pregadores da palavra do Senhor? Quantos? Mas são pessoas que dizem assim: Senhor, por que não eu? Senhor, usa-me a mim. Senhor, ninguém vai me impedir. Sabe por quê? Decidiram ir para a escola, decidiram então aprender o alfabeto, decidiram então a começar a juntar palavras, e aí dedicaram as suas vidas naquilo, dedicaram tempo naquilo, e aí aprenderam. Então você precisa ter compromisso com o seu propósito. Se você determinou que você vai ser uma bênção, seja uma bênção. Ser uma bênção, talvez as pessoas entendem como algo simples. Não, meu propósito é só ser uma bênção. Não, ser uma bênção envolve muito mais coisas do que isso. Como diz em Provérbios 3,18: é árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que retêm. É árvore de vida para aqueles que alcançam, são felizes, são prósperos, são bem-sucedidos, aqueles que conseguem ser bênção na vida do outro, aquele que consegue abençoar o outro, aquele que consegue enriquecer o outro, aquele que consegue estender uma mão àquele que está necessitado. Nós precisamos ser bênção na vida dos outros e não maldição. E para finalizar aqui, todos nós já ouvimos a história da galinha e do porco. Quem já ouviu a história da galinha e do porco? Nunca ouviu, não? Então vou ler um pedacinho, que diz o seguinte, fala sobre compromisso. Estava um dia o porco e a galinha passeando pela fazenda. Quando chegou o fazendeiro, ele lhes propôs um desafio. Eles seriam responsáveis por preparar um café da manhã diferente para ele durante a semana toda, durante longos dias. E aí o porco começou naquele compromisso sério, falou: não, vou preparar um excelente café, porque ele sabia que a proposta do fazendeiro foi o seguinte: quando vocês não conseguirem mais preparar o meu café, eu vou entrar em cena, e eu vou querer bacon com ovos, né? E aí, observem a situação. Então estavam ambos motivados, o porco e a galinha, a cumprir a missão e entregar um cardápio diferente a cada dia pelas próximas 2 semanas. Nos primeiros dias tudo correu bem. O porco, sempre de maneira proativa, começava o dia a pensar no cardápio para o dia seguinte, dividia as tarefas necessárias para separar os ingredientes para a nova receita, pensava em formas inovadoras de cumprir as metas e era ajudado pela galinha, que cumpria as tarefas a ela atribuídas. Com o passar dos dias, as receitas ficaram cada vez mais elaboradas e o porco gastava grande parte do seu dia preparando os pratos que seriam servidos ao fazendeiro. Com isso, não tinha tempo para atribuir as tarefas para a galinha, que por sua vez aproveitava o tempo livre simplesmente para bicar e para ciscar. Bem, isso limitava o tempo disponível ao porco, que trabalhava ainda mais para cumprir as metas. O final dessa fábula você já pode prever. O fazendeiro não é atendido nas suas solicitações. O porco vira bacon e a galinha, depois de ceder um ovo, continua ciscando e procurando minhocas, como se nada tivesse acontecido. A história da galinha e do porco fala sobre envolvimento e comprometimento. Agora eu pergunto: quem está envolvido e quem está comprometido? Olha só, nas empresas, na sociedade, em tudo há esses 2 grupos, os envolvidos e os comprometidos. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Os comprometidos, quando você come o ovo, a galinha está apenas envolvida, porque ela apenas participou do processo, já que foi ela que botou o dito cujo, mas não depende de estar ali para que o restante, os ovos no café da manhã, aconteça. Quando você come o bacon, o porco está comprometido, já que ele é o próprio bacon. O porco estava comprometido, a galinha estava apenas envolvida no processo. Não dependia da galinha, não tirava pedaço da galinha, ela só tinha que botar ovos, coisas que ela já fazia naturalmente todos os dias. Mas o porco teve que ser degolado, o porco teve que morrer. Envolvimento é o ato de envolver. Envolver deriva do latim envolvere, que seria o mesmo que cobrir, enrolar ou misturar. Comprometimento é o ato de comprometer-se ou assumir um compromisso. Comprometer deriva do latim comprometire, e compromisso deriva do latim. Ambos remetem ao sentido de assumir uma obrigação ou promessa firmada com outra parte. Exemplificando, para o ambiente de trabalho, as pessoas envolvidas fazem parte do grupo de trabalho,
pelos seus objetivos. Para os seus comprometidos, o grupo faz parte dele e ele trabalha com os objetivos coletivos. Os envolvidos apontam os sintomas e muitas vezes fazem parte do problema, e quando resolvem, o fazem da forma mais prática. Os comprometidos cumprem seus problemas e resolvem da melhor forma. Os envolvidos assumem somente as responsabilidades da sua função, e quando recebem mais funções, reclamam que estão sendo explorados. Os envolvidos são assim, só fazem aquilo que mandam. Meu compromisso é esse, só faz isso, nada mais. Meu compromisso agora é só ir no culto tal dia e tal dia, nada mais que isso. Você pede alguma coisa, não resolve, não assume. Os envolvidos, aqueles que são comprometidos, vão além. Perguntam ao membro da sua equipe: o que você está precisando? Como eu posso ajudar? Se envolvem no processo, participam do processo, auxiliam na liderança. Às vezes você, como líder, precisa indicar um livro para o seu liderado. Leia esse livro. Isso vai te ajudar. Isso vai. É preciso identificar isso. É preciso identificar as pessoas que estão precisando de ajuda. Os envolvidos sempre querem ser reconhecidos pelo que faz. Sabia disso? Quem se envolve às vezes quer aplausos. Quem é comprometido não está nem aí. O que importa é fazer aquilo que precisa ser feito. Eu e você como líder, quem nós somos nessa fábula? O ovo, o porco ou a galinha? Já parou para pensar? Quem você é? Ou você está envolvido no processo do café da manhã? Ela só tinha que botar ovo, ela não ia morrer. Mas o porco tinha compromisso. Ele tinha compromisso. Ele estaria ali, ele morreria por aquele propósito. Da mesma forma, Jesus morreu por mim e por você, porque ele estava comprometido com a sua missão. Ele deu a sua vida porque ele tinha compromisso. O Senhor já havia marcado na sua agenda, na história. Ele tinha compromisso. Às vezes as pessoas que só estão envolvidas dizem: não, eu só vou lá na igreja tal dia da semana, eu só vou o dia que eu vou ministrar, eu só vou na escola bíblica pela manhã, eu só vou no da quinta-feira porque eu tenho compromisso lá, porque eu estou envolvido no ministério. É preciso ter compromisso. O dia que você falar: não, eu não estou envolvido, eu estou comprometido, eu quero que o meu irmão tenha sucesso. Sabe o que é isso? A gente precisa acordar sobre isso. Nós precisamos olhar a luta do líder e envolver e nos comprometer com ele. Às vezes eu fico pensando aqui no Ministério de Jovens e falo assim: meu Deus, como está difícil. A gente precisa se comprometer mais. Eu não falo só de mim, eu estou falando da igreja. Às vezes você conhece um jovem, um adolescente que está em casa, que era membro da igreja, e aí você não tem nem coragem de ligar. Ei, vá lá, vai ver como é que estão as coisas, veja o que Deus está fazendo na vida daqueles que estão participando. Isso é comprometimento. E aí você vai entender que quando você tem compromisso, Deus não te abandona. Deus está sempre ao seu lado. Saiba que você nunca está só. Nunca está só. Ele vai sempre estar com você, Ele vai sempre andar com você. Mas você precisa fazer o quê? Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Assumir a responsabilidade. Entrar em ação. Amém? Quero que os irmãos guardem essa palavra. Meditem nas suas vidas. Meditem em que nós podemos melhorar. Como nós podemos nos comprometer. Uma coisa que eu tenho observado, irmãos, até nos nossos dízimos e ofertas, tem pessoas que não estão comprometidas. E fica difícil quando você não tem compromisso. Fica difícil porque você tem tantos planos, projetos, mas você depende do compromisso daqueles que ainda não entenderam do porquê que Deus os chamou, do porquê que estão aqui, do porquê que participam dessa obra. Nós sabemos que Deus tem grandes coisas para fazer nesse lugar. Deus já está fazendo e Deus começa nas nossas vidas. Mas há situações que nós precisamos de recursos para investir na obra. Então se comprometa com a obra. Se comprometa. Se comprometa. Eu não falo de valores, eu estou falando de comprometimento. Não importa o valor. Mas seja fiel ao Senhor com aquilo que o Senhor tem colocado em você. Seja fiel também nos seus dízimos e ofertas. E aí você vai perceber que o Senhor vai te honrar com graça abundante. No nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus, sem mais delongas. Acabei passando um pouco do horário. Convidar aqui nosso irmão Alírio para fazer essa oração de agradecimento. E quero convocar toda a igreja para que hoje às 19 horas
venha para a casa do Pai, esteja aqui juntamente conosco, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Oramos e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Ó Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Pai querido, participamos aqui deste banquete espiritual, deste momento gracioso na Tua presença. Ó Pai amado, abençoa Teus filhos, ó Pai, que vieram para a disposição para aprender. Ó Jesus amado, derrame a Tua graça, a Tua unção. Abençoa, Pai querido, que essa disposição seja todo momento de buscar a Tua presença. Ó Pai querido, derrame a Tua graça, abençoando o culto da noite, dando graça ao Teu povo para estar debaixo da Tua ordenância, em nome de Jesus.